Meu nome é Marcelo Sandron, eu sou acadêmico do curso de Formação Pedagógica em Matemática e, de forma a cumprir a atividade de estágio do ensino médio, nós vamos hoje fazer uma aula envolvendo o uso do Arduino, matemática e física de forma integrada. Inicialmente, nós precisamos apresentar o conceito de sinais analógico e digital. Falando um pouquinho especificamente do Arduino, existem dois grupos de porta, um na parte superior, outro na parte inferior. Esse conjunto de portas que está marcado em vermelho, eles são portas que podem ser utilizadas como entrada ou saída digitais, de 0 até 13 na parte superior e da 0 até a 5 na parte inferior. Falando de entrada e saídas analógicas, é outra situação. Aqui nós temos na parte superior do Arduino as portas que estão marcadas em azul e são as analógicas. Nesse caso, são portas PWM, são portas de saída analógica. Você pode perceber porque todas elas são identificadas pelo tio. Então, no caso específico, as portas de saídas analógicas são 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Vale lembrar que o conceito da analógica que o Arduino representa não é um conceito analógico puro. Ele possui um tipo de saída chamado PWM. Tá? Para maiores detalhes, experimente buscar na internet por PWM, vocês vão ver alguns tutoriais. Enquanto a entrada analógica do Arduino são as marcadas em verde aqui na parte de baixo e são identificadas pelas portas de A0 até A5, totalizando, portanto, 6 portas. As lâmpadas da nossa residência é um caso de sinal digital. Nós temos bem distinto duas situações de uma lâmpada, ela desligada e ela ligada. Essa comparação eu fiz aqui também através de uma simulação, onde nós temos uma fonte de 12 volts ligada numa lâmpada. Quando o interruptor está na posição aqui de fechar o circuito, então a lâmpada acende. Quando está na outra posição, desliga. Então, nesse caso, somente havendo dois estados possíveis, ligado e desligado. A rotação do motor em relação à tensão aplicada nele também é um caso de sinal analógico, pois veja que nesse caso, conforme vou aumentando a tensão, a rotação desse motor de corrente contínua também aumenta. Então esse daqui mais um exemplo de sinal que pode ser considerado analógico. Vou mostrar agora o princípio de funcionamento de uma entrada analógica. Porém, antes de ligarmos no Arduino, eu vou fazer uma demonstração de um dispositivo chamado potenciômetro. Então, para isso, eu vou pegar uma fonte de energia, ligar um potenciômetro nesse terminal, numa ponta, a fonte de energia agora também na outra ponta. E aqui eu vou demonstrar para vocês a variação de tensão. Então, para isso eu vou utilizar o multímetro, que é um equipamento que mede a variação do nível de tensão. Então, ligado no negativo. E essa ponta aqui, então, vai ligada no meio do potenciômetro. Iniciando a simulação. Então, a princípio, 5 volts da nossa fonte. Quando o potenciômetro está nesse lado, tensão no terminal do meio é 0. E conforme eu giro o potenciômetro, vocês vão ver que gradativamente ele varia o nível de tensão. Tá? Então, isso aqui vocês percebem claramente que é um dispositivo que permite fazer um controle analógico do nível de tensão. Não existe apenas sinal 0 e 1, e sim valores discretos entre 0 e 5. Ok? Fazer a programação desse circuito. Então, para isso eu vou abrir a aba de códigos. O código que eu tenho vou descartar e vou começar um novo. Então, para isso eu vou utilizar agora esse bloco de comando que eu tenho aqui. Esse bloco faz a configuração da saída como analógico. Sempre lembrando que eu tenho que configurar a porta. Quando eu abro as opções de porta, percebo que não são todas que estão listadas aqui. Essas são aquelas que realmente podem ser configuradas como saídas analógicas. No nosso caso, a nossa porta 10. Inicialmente, eu configuro esse valor para 0. Depois, um bloco de espera, e eu vou fazer então o acendimento gradativo desse LED. Então, a porta 10 para um próximo nível, mais uma espera. Mais um bloco agora
com um valor um pouco mais elevado. $192, uma espera novamente, mais um bloco para 255 e antes que ele continue a execução, então mais uma espera. Vamos ver como é que ficou essa simulação. Então, a princípio, um acendimento, um pouquinho claro, e ele vai gradativamente acendendo. Depois de um segundo ele desliga. Então vocês podem perceber que ele tem um acendimento fraco e aí conforme eu passar ele vai ficando mais aceso até apagar totalmente. Claro que às vezes aqui a impressão que eu tenho no vídeo é que ele está totalmente aceso, mas perceba com cuidado que vocês vão ver que ele tem alguns níveis intermediários de acendimento. Então agora utilizando o Arduino. Então para isso eu vou criar um circuito com Arduino, o potenciômetro. Vou deixar ele já na parte de baixo para facilitar nossas conexões. Girando ele. E agora eu vou utilizar as entradas, eu vou utilizar as saídas de tensão do próprio Arduino. GND nessa ponta e a saída do meio na entrada analógica a 0. Fazendo a programação agora desse circuito. Então esse código que eu tenho eu vou eliminar e vou começar um novo. Agora estou trabalhando com entradas, então nesse caso input. Eu vou criar uma variável para facilitar depois o nosso controle. Então eu vou chamar essa variável de valor. Valor, ela vai ser setada, vai ser atribuído o valor para ela do que for lido da entrada analógica. E aqui também, lembrando a nossa configuração a 0, que é o pino que nós temos conectado no Arduino. Feito isso, eu vou fazer a exibição desses valores numa porta serial. Então, lembrando que aqui, como eu criei a variável valor, esse valor eu vou imprimir ele com uma nova linha. Para não ficar tão rápido nossa simulação, aqui nossos valores aparecem na tela muito rapidamente, eu vou criar um intervalo de 1 segundo para cada exibição. Vamos ver como é que ficou isso agora na simulação. O monitor serial está aqui embaixo. Então, nesse momento, está aparecendo o valor de 0. Conforme eu vou ajustando o potenciômetro, esse valor também altera, que é o valor que está sendo lido na porta de entrada do Arduino. Então, aqui não estou trabalhando com tensão, estou trabalhando com níveis. Então, no nosso caso aqui, o Arduino apresentou o valor máximo de 1023 e na outra ponta o valor mínimo de 0. Agora fazer a simulação da variação do nível de acendimento de um LED conforme o giro do potenciômetro. Então, para isso, eu vou utilizar novamente um LED e um resistor. Cor preta. Ligando na porta 10. Fazendo a mudança do valor do resistor para 220 ohms. Agora a parte de programação. Então, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Nesse momento eu vou tirar aqui a nossa espera, porque eu quero que ele seja rapidamente altere o valor de acendimento do LED conforme o valor do potenciômetro. Então nesse caso também eu vou tirar a nossa exibição aqui no terminal. Então essa aba aqui não vai mais aparecer nada. Em output agora eu vou utilizar o nosso pino
o nosso bloco de configuração aqui de saída, e o valor aqui vai ser variável conforme a entrada. Então, se vocês forem lembrar aqui, eu utilizei já esse bloco e atribuí para a variável valor. Então agora, antes de eu poder utilizar para a saída do LED, eu vou precisar ajustar os valores dessa faixa. Por que isso? A entrada analógica ela trabalha com valores de 0 a 1023, enquanto a saída PWM trabalha com valor entre 0 e 255. Então, para isso, eu vou precisar ajustar o valor lido, que é esse valor que eu fiz aqui na parte de cima, para a escala de 0 até 255. Executando a simulação. Então, nesse momento, conforme eu vou variando o potenciômetro, vocês podem perceber na parte de cima que o brilho do LED também varia. Se eu deixar ele próximo do 0 volts, o acendimento do LED mais fraco. Na metade do potenciômetro e no final dele próximo do terminal de 5 volts. Ligar o motor na saída do Arduino. Só que quando eu vou ligar o motor, eu tenho que tomar um cuidado porque eu não posso ligar esse motor diretamente na saída do Arduino porque eu posso queimar ele. Então para isso eu vou utilizar um transistor. Transistor, existem dois tipos, PNP e NPN. No nosso caso, por enquanto, eu vou utilizar um transistor do tipo NPN. Então esse transistor ele possui 3 terminais, coletor, base e emissor. Tá? Ele é como se fosse uma chave eletrônica, ele permite controlar um fluxo maior de corrente através de uma corrente menor em sua base. Então para isso agora vou colocar um resistor. Esse resistor pode ser um valor mais alto, vou considerar em torno de 10 kΩ, e eu vou ligar então na nossa saída PWM. Baixando um pouquinho mais o circuito agora aqui. Eu vou alimentar o motor com uma fonte de energia externa. Então a nossa fonte e o nosso motor. Então a princípio, o negativo da fonte ligado no negativo no Arduino e o positivo está saindo e ligando no coletor do transistor. A saída, o emissor, eu vou ligar ele na porta no terminal do motor e essa outra ponta vai ser nosso terminal negativo. Ok? Então agora nesse momento vou fazer a simulação com o mesmo código que nós tínhamos antes aqui para o LED, de 0 a 255, não houve alteração nenhuma. O que vai acontecer conforme eu vario aqui embaixo no potenciômetro, ele vai variar a velocidade aqui na saída no motor. Chegando perto do GND, 0. Mais ou menos na metade, 2.600 RPMs, na outra ponta 5.000. Um detalhe é que aqui o motor, como é um motor de corrente contínua, ele varia conforme a tensão. Então, para o nosso caso, vou considerar a tensão da alimentação no motor de 12 volts. Então, agora aqui na nossa ponta, na outra ponta. Só para deixar claro, aqui na nossa simulação, ela está mostrando que a corrente de consumo do motor é de 44 mA. Na documentação técnica do Arduino, recomenda-se uma corrente de saída de até 40 mA. Então, isso daqui não é interessante que ligue diretamente o motor na saída, pois pode haver problema. Existe também uma outra questão do uso do motor. Aqui na simulação a gente não percebe isso. Mas é necessário também adicionar um diodo, que é um dispositivo, ele só permite a circulação de corrente em determinado sentido. Esse diodo ele é interessante para evitar desligamento de circuitos indutivos. Então eu vou colocar ele em paralelo
com o motor. Essa faixa, ela representa a direção da corrente no diodo. Então, nesse caso, a corrente entraria pelo anodo e sairia pelo cátodo. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar fazer a conexão no motor nesse sentido aqui. Então, vai lembrar que isso aqui não vai mudar nada o funcionamento do motor. Ele é só uma prevenção para evitar que queime o transistor no desligamento de circuitos indutivos. Então, o procedimento continua o mesmo, conforme eu vario o potenciômetro, ele varia a rotação do motor. É isso daqui que nós vamos fazer depois na prática também. Eu vou modificar o projeto agora para ele ficar mais próximo do nosso objetivo final, que é fazer a variação da velocidade do motor em função da luminosidade. Então, para isso, eu vou tirar o potenciômetro e eu vou colocar um fotoresistor. Eu vou girar ele aqui para ficar mais fácil nossas conexões. Ele tem uma ligação positiva. Esse resistor aqui, depois nós vamos alterar o valor dele e o valor do GND. No meio, entre o resistor e o fotoresistor, eu vou tirar o sinal que vai para o nosso Arduino. Então, esse resistor de 10 kΩ. O código praticamente continua o mesmo. Vamos ver como é que fica a simulação. Então, aqui na simulação agora, se eu clicar em cima, eu vou fazer a variação da luminosidade, simular a variação da luminosidade. Deixa eu deixar mais próximo aqui. Então, conforme aproximo de zero, o motor não chega a parar. Nós temos que depois verificar os valores do resistor. E aqui nesse outro lado, então, acelera o motor.